galera, sejam todos bem-vindos à sala 1604. Eu sou o Murilo e sejam bem-vindos ao episódio 59. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre dificuldades que a gente, como artistas, tem. A gente vai falar sobre as competências emocionais que a gente deve ter como artista. Aqui comigo hoje eu tô com o Lucas Parolin. Olá, tudo bem, Murilo? Tudo certo, cara? Beleza. O Lucas está aqui para representar aqui a parte dos artistas, né? Principalmente porque lá no Utopia, que a gente teve em abril, uma das palestras que o Lucas deu foi justamente sobre inteligência emocional. Acho que ele pode falar melhor aí para vocês. Pois é, eu junto com um grande amigo meu, o Mike Azevedo, a gente fez essa palestra, né? Pensando que além das questões técnicas que a gente passa como artista a desenvolver, nossas preocupações com o desenho, com a escultura, com as cores, valores, né? Muito do nosso dia a dia, ele tem outras dificuldades que às vezes a gente não fala. E essas dificuldades vão ser o alicerce, né? Resolver essas dificuldades é o alicerce para você continuar os estudos, para você continuar seguindo em frente, você precisa estar bem estruturado, né? Consigo mesmo, com a sua motivação, né? E aí a gente resolveu fazer essa palestra que abordou diversos temas. No entanto, a gente somos entusiasmados pelos temas e testamos algumas coisas no dia a dia, como melhorar nossa organização, né, nosso desempenho, mas ainda assim muito como leigos, né? Exatamente. A gente tem hoje aqui outra convidada. Acho que pela primeira vez a gente vai ter alguém que sabe o que vai estar falando aqui nesse podcast. Que a gente está aqui com a Silvana Steff, que é psicóloga, e ela vai ajudar a gente com esse tema aí hoje. Olá, galera. Adorei. Nós, como desenvolvedoras de pessoas, de ser humano, né? Felicidade é tamanho de falar desse tema. Quais são as competências socioemocionais, né? Para atingir os seus objetivos, seus projetos e sonhos, né? Eu sou Silvana Steff, sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento pessoal e uso algumas técnicas do coach associado à psicologia para contribuir aí nesse crescimento e nessa evolução, tanto pessoal quanto profissional também. Eu acho que, então, principalmente a gente vai começar falando quais são as nossas dificuldades, né, como nessa trajetória como artista, e para daí a Silvana conseguir começar a ajudar a gente um pouquinho nisso. Eu acho que eu vou introduzir o primeiro aqui falando sobre procrastinação. Putz, eu acho que é o primeiro problema e que a galera leva até o final da vida essa dificuldade, né? Até aqui no podcast a gente já falou umas, 2, 3 vezes sobre procrastinação, mas foi daquele jeito tirando sarro e falando o que você pode fazer, mas agora eu quero saber de vocês aí quais são... Lucas, qual é a sua dificuldade com isso? E Silvana, como que a galera pode melhorar com isso? Eu, pela minha história de vida, realmente procrastinei muito, né? Sempre tive muita dificuldade de canalizar o momento, a energia para fazer o que eu precisava fazer e sempre deixei muito para a última hora com uma ideia de que aquilo vai dar certo, que eu vou conseguir. E a minha história de vida sempre comprovava que de uma certa forma dava certo. Na escola, deixava para estudar na última hora, entregar trabalho de faculdade, deixava para a última hora, ia dando certo. Só que à medida que foi aumentando a complexidade das coisas que eu tinha que entregar, essa última hora vai ficando cada vez maior. Então, às vezes, uma semana antes de um projeto já é a última hora. Uhum. E aí você vai começando a não entregar as coisas. Isso eu tô falando de anos atrás, né? E isso gerou um sofrimento muito grande na minha vida. De virar madrugadas trabalhando. Sim. E coisas que eu vi que eu não queria mais viver. Então, ao longo desses anos, esses últimos anos como profissional, eu tenho conseguido resolver isso pelo trauma da experiência negativa e aliado a outras pessoas que me ajudaram. Principalmente, no caso, a minha esposa, que é uma pessoa extremamente organizada. Ela conseguiu me mostrar a importância de tentar antecipar que problemas que poderiam surgir, o tempo que levaria cada coisa, ainda que eu não conseguisse mensurar o tempo, que é uma outra coisa que os artistas têm dificuldade, saber quanto tempo leva uma tarefa, né? Mas eu percebi a importância de tentar evitar esse sofrimento, sofrendo um pouquinho antes, digamos assim, que eu não queria fazer aquilo, eu queria brincar de alguma coisa, assistir um seriado, jogar um jogo, evitar não fazer aquilo naquele momento, mas trazer aquela atividade, antecipar aquela atividade e realmente me surpreendi com isso. Ainda não é uma coisa que está resolvido, mas já melhorou muito, assim. Uhum. Mas eu queria ouvir da Silvana porque a gente às vezes consegue resolver algumas coisas na tentativa e erro. Com certeza deve ter formas, que você que já trabalhou tanto com isso, com várias pessoas, deve ter formas que você testou ou já viu que deu resultado
como é que é, dicas que você dá, que maneiras que você faz para trabalhar com pessoas que aparecem para você com a procrastinação? Então, a procrastinação é uma forma também de autossabotagem. Certo. Né? E como que nós podemos lidar com essa procrastinação? A procrastinação, você vai empurrando, deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? É como se fosse empurrar com a barriga, né? Ou no termo mais coloquial, deixar para amanhã o que você pode resolver no presente, nesse aqui e agora. Né? A procrastinação, ela traz um sofrimento para o ser humano, claro. É perfeitamente esperado que exista a procrastinação, faz parte do ser humano, né? Mas hoje em dia, com toda essa tecnologia que nós temos, essa necessidade das coisas acontecerem em minutos e as respostas terem que chegar num tempo muito ágil, né? Então, essa procrastinação vai trazer, sim, para o ser humano um sofrimento maior. No tempo das cavernas, o homem não tinha projeto, planejamento a longo, a médio, né? Era a curto prazo mesmo, era conseguir a comida, etc. Então, hoje nós sofremos muito mais. E tem uma eliminação de cortisol realmente, porque eu preciso entregar uma tarefa, eu sou cobrado sobre a entrega dessa tarefa, ou de um projeto, do planejamento, o sonho, né? O nosso desejo. Porém, eu vou deixando para amanhã. Né? Um dos fatores que contribui muito para a procrastinação é você compreender que quando você tem uma clareza do que você quer, você tem um foco, né, muito maior a partir desse contexto. Né? Esse foco te ajuda a você organizar o seu tempo também, né? Fazer as suas atividades naquele instante, mas o que é necessário naquele momento como importante, não urgente. Né? Nós temos uma grande dificuldade que nós vamos sempre correndo atrás do tempo. Né? Então nós fazemos as nossas atividades mais urgentes e as importantes vão ficando. Né? A procrastinação acontece exatamente nesse instante. Você, até por ser um pouquinho mais impulsivo, talvez, né, o procrastinador, ele tem essa impulsividade um pouco maior, então ele vai fazer a sua atividade, ele começa a fazer as outras atividades menos importantes naquele instante, né? Ou menos urgente, ou que é um pouquinho mais urgente naquele instante. Então ele pode se organizar. Ele já sabe que ele é um pouco mais procrastinador do que um outro ser humano. Isso é perfeitamente normal. Calma, é perfeitamente esperado do ser humano. Pra você sentir um vilão, né? Nossa, todo mundo consegue fazer e eu sim. tenho que aprender a lidar consigo mesmo, né? Sim, porque você, através do teu autoconhecimento, né, você também já vai desenvolvendo técnicas para não sofrer tanto, né, para não desencadear tanto cortisol, como nós falamos no início ali, né? Não vai desencadeando tanto cortisol. Então você já sabe que é um procrastinador, coloque algumas atividades ali à mesa que você pode, dentro do teu projeto, do seu planejamento, que você pode sair um pouquinho daquele instante, daquele aqui e agora, mas você já volta imediatamente para a sua atividade. Vou dar o exemplo do e-mail, né? Você tem que mandar um e-mail dentro de 10 minutos. Você sentou para escrever, você resolve tirar o pozinho da mesa naquele instante e entrar num outro desenho que você tem que dar uma olhadinha e ver o Instagram naquele instante. Opa, eu já sei que eu vou fazer essas 4, 5, 6 atividades naquele momento para procrastinar, o que é importante. Então, eu já deixo organizadinho naquele espaço 2, 3 atividades que se eu fugir um pouquinho, eu consigo voltar para aquele momento importante e para a minha atividade de foco. Você está dizendo assim como se você criasse uma fuga controlada, assim, mais ou menos? Ou não? Você vai procrastinar, mas você procrastina dentro do que você tem que fazer naquele período também, para não correr, para você não sofrer tanto emocionalmente. Né? Nós temos competências emocionais para ser desenvolvidas, né? Para nós atingirmos os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas metas. Né? Essas competências emocionais são extremamente importantes para nós desenvolvermos, né? Esse autoconhecimento, esse autocontrole, né? Desenvolver esse autocontrole. Então, se eu sei que eu sou procrastinador, né? Eu tenho uma tendência a procrastinar um pouco mais, até por outras situações emocionais, eu me organizo de uma forma, né,
porque eu não vou sofrer tanto. Então, não tenho liberação de, digamos, neurotransmissores, hormônios que são negativos. Vai tudo para o lado positivo, a partir do autoconhecimento. Né? Você não vai contra algo que é, né, de repente, já é do ser humano. Né? Mas nós podemos desenvolver esse autocontrole a cada competência emocional. Eu estou falando de uma competência emocional. E aí vai outras competências, né? Por exemplo, o procrastinador, você falou sobre tempo, eu percebi no início, né? Você comentou muito sobre tempo, Parolin. Uma das questões, você já ouviu falar em síndrome ou lei de Parkinson? Não, a gente só conhece de Parkinson mal, né? Mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Mas, por favor, explique da lei de Parkinson. Então, a lei de Parkinson, dê uma olhadinha ali nos livros, dá uma olhadinha ali no livro para você perceber. A lei de Parkinson é, se você tem uma atividade para você entregar e o seu mentor, chefia, ou você mesmo, né? Hoje em dia, o mercado de trabalho você trabalha muito com freelance, né? Então, é você mesmo, seu autogerenciador, o seu automonitorador, né? Você se automonitora, você autogerencia, você se autoavalia, né? Então, nesse fato, a lei de Parkinson, ele também vem de encontro com a procrastinação, por quê? A lei de Parkinson é, se você tiver um projeto para entregar e você tem ali uma semana, um mês ou um dia, você vai fazer. Né? Mas você vai procrastinando, porque eu tenho um mês. Não, eu tenho uma semana, eu tenho um dia. Né? O ser humano, ele tem uma força tamanha, ele tem uma força interior, ele tem uma competência infinita, que está dentro de si. Nós precisamos buscar, tirar para fora. Isso tem a ver com as nossas competências emocionais. Desenvolver as competências emocionais. Né? Então, essa força interior vem ajudar a nós minimizarmos a nossa procrastinação, essa lei de Parkinson, que, eu tenho tempo para fazer ainda. Eu vou fazer agora, nesse instante, com foco nesse objetivo. Ao invés de usar aquele mês inteiro, você tenta trazer para agora. Sabe por quê? O ser humano gosta muito de vencer. O ser humano, ele gosta de vitória. O ser humano, ele gosta de atingir metas, ele se sente feliz, né, com o sucesso. Quando ele atinge o seu objetivo, pequenos objetivos, eu estou falando, porque felicidade e sucesso são pequenos objetivos atingidos, e aí nós vamos... Né? Então, quando ele atinge esse objetivo, ele vai florescer, né? A felicidade vem. Então, tem uma descarga de prazer, tem uma energia muito grande que é desencadeada naquele momento, e ali se faz necessário continuar os projetos. A felicidade, ela vai florescendo, ela vai acontecendo, né? Porque ele atingiu o seu objetivo, pequeno objetivo. Silvana, isso é muito legal que você falou, porque como artista a gente tem, às vezes, um fantasma que fica atrás da gente, que é esse objetivo de longo prazo. Por exemplo, eu quero ser um bom artista, eu quero ser um artista de sucesso. E isso parece um objetivo tão distante, e no dia a dia, ao desenhar, ao modelar, né, dependendo do que você está fazendo, você não enxerga que aquele resultado agora está relacionado com aquele objetivo final. Você vê o desenho e fala, não, esse desenho está ruim. E aí aquela frustração invade, né? Talvez, pelo que você falou, seria muito mais interessante quebrar esse sucesso que você está colocando lá no fim, de ser um grande artista, e quebrar em sucessos menores, para que cada dia, cada semana, você consiga ver o que você melhorou. Talvez um pouquinho, né, conseguindo checar os degraus da escada e não só aquele finalzão da torre, assim, né? Sim, porque a satisfação, ela é diária. A satisfação é diária. Então, já dizia Henry Ford, né? Como que ele foi dividido em pequenas partes, né? Em pequenas partes. Como que foi a construção desse carro. Não foi as peças,
Os pequenos, e teve uma satisfação em cada peça, em cada situação. Então, para nós atingirmos hoje nossos objetivos, nós podemos sim pegar um grande projeto a longo prazo, porque o ser humano tem dificuldade sim para focar em projetos a longo prazo. Tem dificuldade. Se há um desenho maior, né, a dificuldade vai ser você ter esse prazer imediato, né, para estar todos os dias ali desenhando, né? E chegar nesse projeto final. Então você pode dividir em pequenas partes, sim, e comemorar. Aí que está o segredo do sucesso da pergunta que você me fez. Comemore a cada pequeno objetivo que você conquista. Como é esse comemorar, né? Comemorar positivamente. Essa alegria, essa satisfação por ter dado conta da pequena parte do seu grande projeto. Eu acho que isso que você comentou, Lucas, é exatamente o que nem eu falei no começo, né? Que a procrastinação acho que é o primeiro problema e o problema que acompanha todo mundo até o final, assim. Eu acho que o mais difícil para você aceitar como artista é que o seu objetivo ele realmente está muito longe. Você não vai começar a estudar e do nada você passou um mês e você tá lá em cima. Não, isso aí vai demorar 1, 2 anos mais, talvez, né? Isso se você realmente tiver um foco no teu objetivo. Daí no caminho a gente encontra essas pequenas recompensas que são a procrastinação, né? Vem essa recompensa de curto prazo, enquanto o que a gente está fazendo tá lá longe, assim. Então, realmente é uma... E daí com isso vem a frustração, né? Isso é bem comum entre a gente, assim. Essa recompensa de curto prazo que você está falando, Murilo, pode ser até tipo o próprio jogo, que a pessoa, em vez de estudar, ela vai jogar e ela tem a recompensa de estar jogando e não trabalhando, né? Mas o que eu achei muito legal que a Silvana falou, porque tem tudo a ver com isso que você está falando. Tipo, a gente coloca, a nossa recompensa final vai ser daqui a 4, 5 anos, quando eu for um artista que eu gostaria de ser. Mas isso não vai conseguir me satisfazer agora, porque ele não é uma coisa tangível, né? Isso que ela falou, porque a gente fala às vezes, Silvana, dentro da nossa arte, a importância de você focar no processo e não no resultado. Principalmente quando a gente está aprendendo, que acho que é o caso de muitos que estão ouvindo aqui agora o podcast. Porque quando você foca no processo, você vai diminuir um pouquinho essa ansiedade de produzir algo que é magnífico, né? Mas sim, se dá o tempo de aprender e deixar que esse tempo de produção ele tem um ritmo necessário para que você consiga amadurecer certos conhecimentos. E se você está focado tanto no resultado, você atropela alguns processos, certo? A gente fala isso, foca no processo. Mas o que você está falando ainda mais interessante é colocar essa alegria e recompensa, esse prazer no processo. É um pouquinho maior do que... Eu acho que nesse ponto está uma chave importante para a gente observar aí. Se eu consigo colocar prazer no processo, é muito mais tangível e muito mais eficiente, né? Porque um exemplo que eu posso pensar aqui agora, né? Como professor, eu falo muito para os alunos, a gente faz um cronograma de tempo, a gente levanta primeiro quais são as horas que ele tem para estudar. Ele vê, eu trabalho tal horário, assim, então vamos ver. E quando a gente está colocando, geralmente meus alunos fazem isso, eles dão horas muito grandes para mim, falam, não, então eu chego em casa a tal horário, eu vou dormir tal hora. Eu falo, tá, mas você não vai jantar? Não, eu vou jantar, eu janto 20 minutos. Eu falei, não, você vai jantar em 1 hora, você vai comer, você vai sentar, né? Depois você vai assistir TV, ok. A gente vai eliminando tudo o que ele faria no dia em que ele não está contabilizando, porque se a gente não colocar isso, ele vai e faz e aquilo toma o tempo que ele achou que ele tinha. Daí a gente descobre que ele tinha menos tempo. Na verdade, ele fala, não, mas eu tenho mais tempo. Eu falei, mas você consegue me dar para estudar essas horas aqui? A gente apresenta um calendário. Ele fala, consigo. Então tá, se você conseguir completar essas horas, é sucesso. A semana foi boa. Não importa se o que você me apresentar foi bom ou não. O sucesso está em você cumprir essas horas. É uma ideia, né? Não sei qual é a tua opinião, mas talvez a pessoa que esteja escutando, ela pode pensar assim, eu vou estudar aqui 30 minutos de gestual. 30 minutos, quem não está acostumado a focar é bastante foco. Direto no desenho. Vou ficar 30 minutos fazendo desenho gestual, desenho de figura humana. Fechou 30 minutos, fazer o que você falou, comemorar. O que você acha? E que mais que você pode falar nesse sentido? É uma dos fatores, né? Para manter o foco em objetivos a longo prazo, né? Você comentou sobre sucesso. Não dá para você focar no resultado, focar no sucesso. Você precisa, em primeiro instante, focar nesse progresso.
Achei muito Legal. legal que você comentou sobre progresso, né? Mas antes do progresso, tem um processo, concorda? Tem todo um processo. Se você vai fazer um curso presencial, tem todo o processo para você seguir, né, desse curso presencial. Que vem realmente essa vontadinha de desistir, ser um pouquinho de desânimo, ou vem, né, vou pensar há 6 meses o curso, etc. Não, nesse instante eu vou focar nesse processo que eu tenho que fazer. Por quê? A partir do momento que eu foco no processo, vem o progresso. Você vai ver esse progresso. Eu estou falando de progresso pessoal também. Não é só o progresso intelectual, vem um progresso emocional, né? Se nós pensarmos ali inteligência emocional, o que é? A inteligência emocional, elas são competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais, né? Então, a partir do momento que você foca no seu processo que tem que fazer, tem que sair da sua casa, sim, com frio, vai ter que ficar ali 4 horas, vai se entregar naquele processo, vai ter um progresso pessoal, progresso laboral, processo intelectual, né? Então, esse progresso, ele vai acontecer. E você, a partir do momento que você progride, como pessoa, como ser humano, né? Então, desenvolve enquanto gente mesmo, enquanto ser humano, você vai atingir o seu sucesso, o seu resultado. Você vai atingir o resultado. Por consequência. Claro, e esse resultado vai trazer tanta felicidade que essa felicidade vai gerar esse ciclo. E o ciclo do quê? Vocês já ouviram falar em ciclo do sucesso? Não. É maravilhoso. Gente, eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal. Vocês estão vendo o que é? Desenvolvimento pessoal? A partir do desenvolvimento pessoal, a pessoa desenvolve laboralmente, conjugalmente, socialmente, espiritualmente, em todas as suas áreas. Né? Porque, em primeiro lugar, é o quê? É o autoconhecimento. Certo. Focar nesse serzinho aí dentro. Né? Em competências emocionais, pessoais, competências emocionais e sociais. Elas vão se desenvolvendo com toda essa questão que começa ali por processo, tudo na vida da gente. Né? Daí sim que vem progresso. E a partir do progresso a gente tem o resultado, atinge as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Né? Muito legal. E cria um reforço positivo, né? Com essas pequenas metas que você consegue, digamos, num dia. Você foi lá e você conseguiu aquilo. Aí você tem uma felicidade ali. E é um ciclo, como você falou, é um ciclo. Porque daí você vai buscar, nossa, que legal, eu consigo fazer. Bem que pequenininho que seja, vamos de novo. Sim. E aí tenta um pouquinho mais e vai, né? Foi dividido em pequenas partes. Quer ver um exemplo? Triatlon, corredor? Triatlon. Tem até decathlon já. Então. Como que é? É uma prova difícil, né? Sim. Mas se eu focar no sucesso, agora eu posso começar colocando tênis, saindo da porta para fora. Imagino, né? Não é o objetivo, né? Meu objetivo, mas eu imagino que é assim. Você coloca o tênis primeiro, abre a porta, vai pro e vai indo, vai desenvolvendo, vai crescendo, vai evoluindo. Outra coisa que eu acho que tem a ver ainda dentro do... Eu não sei o que você acha, dentro dessa parte de procrastinar, eu pelo menos percebi muito em mim isso, que é um pouco do... que eu acho que muitos artistas têm aquela questão do perfeccionismo, e o perfeccionismo sendo até, no primeiro momento, parecendo algo bom, porque, nossa, você tá lá e você vai fazer uma coisa melhor do mundo e tal, mas esse perfeccionismo é uma ideia falsa, é uma ideia de algo perfeito que ele não existe. E aí, ao você querer fazer um trabalho perfeito, você evita fazê-lo, a autossabotagem, porque qualquer coisa que você fizer não vai ser perfeita. Sim. E aí você deixa para a última hora, porque você não tem coragem de enfrentar aquilo, né? Você já trabalhou com pessoas com essa questão do perfeccionismo? Como que é para vocês? O perfeccionismo também traz um sofrimento emocional tamanho, né? Porque o perfeccionista, ele vai focar tanto
né? Em poucas questões, em poucas coisas, mas ele foca muito. E ele realmente tem tendência a procrastinar. O perfeccionista tem tendência a procrastinar, como você está falando, né? E o sofrimento é tamanho, a baixa autoestima, a insegurança é tamanha. E normalmente o perfeccionista ele tende a essa questão que nós falamos da lei de Parkinson, né? Então ele tende a sofrer muito com a questão do tempo para entrega de projetos. Né? Tem um mês, mas ainda tem um mês, então vou deixar para a última hora porque eu ainda não está muito bem, não está muito legal, eu quero saber mais sobre isso, eu quero buscar mais sobre isso. Né? E como que nós caminhamos? Novamente, falar do caminhar então, né? Nós caminhamos dando o primeiro passo. Um bebê, né? Ele começa a caminhar, ele começa a andar, dando os primeiros passinhos. Vacilantes, né? Claro, os primeiros passos. Então nós damos os primeiros passos e vamos corrigindo, nós vamos investindo mais, né? Nessa evolução, nesse crescimento. Mas começamos, damos o primeiro passo. Né? Então essa iniciativa se faz necessário. E o perfeccionista ele tem um pouco mais de dificuldade para iniciar. Né? E qual que é o segredo do ser humano e o segredo para nós atingirmos os nossos projetos? Né? Qual que é o segredo para a gente atingir? Termos iniciativas. Então, essa iniciativa faz com que a gente dê o primeiro passo. E a partir do primeiro passo vem o segundo, o terceiro. Nós erramos e sim, o ser humano ele erra o tempo todo. Mas com os erros nós podemos lapidar, melhorar. Né? Então, o importante é iniciar, começar. Deixar de idealizar demais e começar a tornar mais concreto aos poucos, né? Em vez de ficar só naquele ideal do perfeccionista. Muito legal isso que você falou. Realmente, para mim, cabe bem dentro do que eu sinto assim, no dia a dia também. Silvana, você falou também do perfeccionista, né? Que tem uma baixa autoestima, né? Eu entendo também que o perfeccionista ele está transferindo para a obra dele um valor que seria pessoal. Como se ele estivesse falando, eu tenho que fazer o melhor trabalho porque com esse trabalho vão gostar de mim, talvez. É uma coisa assim, por exemplo, está transferindo essa insegurança para o perfeccionismo. E a gente tem isso muito no nosso, como artista, essa identificação muito grande do nosso ego com o nosso trabalho. Né? E acaba pesando, porque a gente quer atribuir valor pessoal que não tem nada a ver ali. É um processo, né? Como você falou, a gente está aprendendo a trabalhar. Aquele trabalho ele saiu de mim em uma determinada época da minha vida. Pode não ter sido a minha melhor produção, mas isso não diminui o meu valor como pessoa. E nessa insegurança, essa baixa autoestima, ela pode refletir em outras questões do artista, que é uma coisa que a gente ouve muito falar da síndrome do impostor, né? Como que a gente pode trabalhar essa baixa autoestima? Como que a gente pode trabalhar essa insegurança para que essa pessoa, a gente está apresentando aqui os problemas, né? Para ela não ser, nossa, eu sou perfeccionista, eu me sinto assim, e aí ela se joga embaixo do buraco. Não. Como é que a gente pode, aos poucos, apresentar soluções para essa pessoa conseguir encontrar uma maneira mais positiva, mais alegre de vivenciar isso? Isso. Nós comentamos que é perfeitamente esperado do ser humano, né? Esses fatores. E para cada situação que traz sofrimento, nós temos um antídoto. Né? Então, um exemplo de um antídoto para esse fator que você trouxe agora. Né? Se eu tenho um pouquinho mais de baixa autoestima, acabo desenvolvendo essa síndrome do impostor, que a insegurança tamanha. No momento de entregar um projeto, está lindo, maravilhoso, mas eu não estou me sentindo tão seguro assim. Né? A partir do momento que você já tem esse autoconhecimento, que você pode trabalhar, sim, as suas competências emocionais, né? Você vai buscar um pouquinho mais de segurança, de confiança, através do quê? Né? Eu posso ler um pouco mais sobre aquele assunto, eu vou buscar um pouco mais de conhecimento sobre aquele assunto, eu vou fortalecer a minha autoestima, né? Eu vou buscar essa confiança de que eu posso sim, eu dou conta, que eu tenho essa força grande dentro de mim, que se chama força interior, né? E a partir dali não dá branco nenhum, eu vou e entrego meu projeto e fico feliz, porque a força interior, ela é essa energia,
ela é uma energia que todo ser humano tem dentro dela, a energia interna, é um impulso, é aquela vontade tamanha de que as coisas dê certo. Né? Então, se eu tenho esse impulso, se eu tenho essa força interior e está aqui dentro, eu vou desenvolvê-la. E olha que legal que é. Essas competências nós podemos desenvolver a cada dia. Isso que é gostoso, é saber que o ser humano ele pode estar todos os dias crescendo, evoluindo. Né? E essa força interior, né, que é a vontade tamanha de que meu projeto dê certo, que meu sonho seja realizado, né? Que tenho data, eu tenho as metas para bater, eu tenho as metas para atingir. Então, essa vontade tamanha da força interior, ela vai trazer para nós uma energia a cada dia, renovando essa alegria mesmo de continuar o seu projeto. E como a gente entrar mais em contato com essa força interior? Como a gente desenvolver mais no dia a dia essa força? Então, a força interior, você pode desenvolver, sim, todos os dias, através realmente desse autoconhecimento, dessa busca pelo conhecimento, né? Você acreditar na possibilidade, sim, né? Que você é capaz, que você dá conta, né? Que a sua autoestima pode ser melhorada a cada dia, a cada instante, né? Que você tem essa luz dentro de si que você pode retirar para fora. Né? Você pode colocar no projeto, colocar no papel, colocar nas ações, nos seus comportamentos todos os dias, porque principalmente para você ter um comportamento positivo, você precisa ter esse pensamento positivo. As suas ações serão positivas, serão de sucesso, de vitória, porque você pensa de uma forma que vai te levar para um caminho adequado. Né? E as suas ações são adequadas, você vai administrar melhor o seu tempo, vai administrar melhor, né, a sua vida mesmo, com o contexto geral. Nós comentamos aqui de autogerenciamento, automonitoramento, né, autopercepção, autodesenvolvimento. Então, é algo que é você. Não adianta esperar do outro, da chefia, do colega, da família, dos pais. Não. É você, sem mimimi, vai e faz. Né? E essa força interior vai te ajudar muito para esse contexto. E desenvolver através desses itens que nós comentamos, as nossas competências emocionais, a cada dia. Um pouquinho de cada vez. É isso, claro, a gente tem que também observar que nós estamos falando de pessoas que não estão dentro de uma patologia, alguma coisa que seja, por exemplo, uma depressão, alguma coisa assim, porque aí precisa outros processos para lidar com essa questão, né? Por exemplo, às vezes até medicamento e tal. Estamos falando onde uma pessoa está numa situação onde ela tem ainda condições de sozinha vencer, né? Sim, o coach ajuda muito nessa questão. A psicologia, ela vai trabalhar esses transtornos, vai trabalhar algumas comorbidades, algumas síndromes que apareçam, né? O coach, ele vai focar exatamente nesse fator. Né? Ele vai focar nos projetos, nas metas, nos seus planos de ação, né? O plano de ação, o plano de vida. Né? Então, é bem diferente esse fator. Né? Nós fazemos 2 projetos paralelos. Eu trabalho com um coach também, né? Mas associado à psicologia. Então, tem toda uma avaliação. Quando chega a pessoa para nós, já tem uma avaliação nesse contexto. Eu achei muito bom que você falou do pensamento positivo. Né? Algumas pessoas, talvez pela sua educação, pela sua história de vida, desenvolveram uma visão mais otimista, um pensamento mais positivo, onde ela na vida dela, ela buscava resultados pensando positivo, e os resultados que ela obteve reforçaram aquele pensamento. No entanto, tem pessoas que, pela sua própria história, desenvolveram justamente o contrário, uma visão negativa da vida, em que as coisas dão mesmo errado, e assim mesmo. No entanto, quando ela tem insucessos, ela acredita que ela está certa em pensar assim. De que maneira é possível reverter? Porque agora, pelo que você está falando e que a gente tem visto, que, na verdade, o pensamento positivo vai gerar ações positivas na medida que você avaliar as possibilidades positivas do que você está fazendo, né? Como a gente pega uma pessoa agora que está querendo mudar, ela está acostumada a pensar de forma negativa. E isso está atrapalhando o desenvolvimento dela como artista. Porque ela, poxa, eu não consigo desenhar mesmo, eu não sei pintar, né?
como que ela pode, no dia a dia dela, transformar o pensamento dela para ela olhar de uma forma positiva e isso beneficiá-la e ela deixar essa força interior surgir mais. Sim. Um dos fatores é você compreender que você está se auto-sabotando, né? Então, essa autossabotagem, né, tem vários fatores ali, né? Então, culpa, procrastinar, como nós comentamos, né? Então, a autossabotagem, ela vai entrar todos esses fatores que nós podemos ir eliminando também diariamente. Quando você elimina essa autossabotagem também, que pode ser um pensamento, alimentar um pensamento negativo, né? Então, nós não controlamos os nossos pensamentos, porque os pensamentos são automáticos, mas nós podemos controlar o que nós alimentamos desse pensamento. Então, se vem um pensamento negativo, você não alimenta esse pensamento. Se o pensamento é automático, o alimentar não é automático, nós podemos escolher o que nós alimentamos. Você consegue entender o que é alimentar um pensamento? Fantasiar, ficar, né? Viajar naquele pensamento. Não, você já corta no primeiro instante. Mas por que eu estou pensando isso? Se agora eu tenho que desenhar, agora eu tenho que pintar, eu preciso terminar esse projeto. Então, eu não alimento esse pensamento. É uma das formas. Né? Eu não vou vencer, eu não vou dar conta de terminar esse trabalho. É um pensamento negativo? Pode ser um pensamento automático, ele vem, você não consegue controlar, mas você controla, você pode trabalhar sim, alimentar esse pensamento. Você não fica nele, você já sai, corta pela raiz. Eu acho muito legal isso que você falou, porque eu sou ansioso e o ansioso tem esse problema de sofrer por antecipação e ficar pensando em tudo que pode dar errado lá na frente, né? Então, isso que você falou de realmente cortar esse pensamento, por que eu tô pensando nisso agora, se eu tenho que desenhar, realmente pode ajudar muita gente. Legal. Ainda nessa questão da insegurança, da autoestima, do perfeccionismo, do ego, a gente, no nosso trabalho, é uma coisa progressiva. Você vai melhorando a cada dia, a cada mês, a cada ano. E no início, a gente acaba criando uma fantasia. Às vezes a gente cria essa fantasia como artistas. Uma falta de autoconhecimento, de autopercepção. Porque talvez a gente, na infância, se desenvolveu no desenho mais do que nossos coleguinhas, e depois na faculdade e tal. Algumas pessoas desenvolvem a ideia de que elas são o máximo. Eles são os excelentes artistas e assim por diante. E isso é uma ideia estática. Eu sou bom, né? E ao entrar em contato com o trabalho mais profissional, a pessoa destrói aquela imagem e Sim. ela vai para o outro lado. Eu não presto, eu não sou bom. Então, nem tanto lá, nem tanto aqui, né? Tipo, é uma construção progressiva. Eu estou nesse nível, vou chegar no próximo nível. E aí a pessoa ganha uma maturidade de não se achar demais, mas também não se achar de menos, né? Achar o seu valor ideal. Mas aí a gente percebe, nessa caminhada, que amanhã nós estaremos melhores do que hoje, certo? Daqui a 2 anos meu trabalho vai ser melhor. Só que na hora que eu faço o meu trabalho, eu quero ouvir que ele tá bom. Eu quero ouvir que ele tá legal. Eu quero ouvir que meus amigos aceitem esse trabalho. Mas a gente aprende também a importância da crítica. Porque esse olhar de fora, de alguém mais experiente, ele vai trazer para você o que você tem que melhorar. Só que na hora que vem essa crítica, a gente tem esse embate, esse paradoxo entre você querer ouvir um elogio, querer ouvir que teu trabalho tá bom, você saber que você precisa da crítica, porque é ela que vai te fazer você perceber o que você quer avançar. E aí fica uma confusão emocional, né? Porque a pessoa quer ser aceita, Sim. mas ela sabe que, ela já sabe, racionalmente pelo menos, que ela tem que avançar cada dia. Como lidar com a crítica? Como deixar que essa crítica venha e ela seja produtiva e a gente não se afete demais por ela? Então, uma das competências emocionais hoje mais avaliadas, né, é sim saber lidar e gerenciar, não é controlar, mas é gerenciar as nossas emoções. Né? Quando você fala de crítica, tem alguns indivíduos que têm mais dificuldade do que o outro de lidar com frustrações. Né? E você gerenciar frustração, saber levar um não, saber receber esse não, né? É uma grande habilidade a ser desenvolvida e que hoje no mercado de trabalho é muito avaliada. Né? O porquê que nós temos dificuldade?
para receber esse não e principalmente para lidar com frustração, né? E deveria ser ao contrário? Deveria ser ao contrário, porque nós temos a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, a partir do momento que você lida com essa frustração, né? Mas nós temos essa dificuldade até pelas questões lá da nossa infância, adolescência, vem o sistema de crença, né? Como que foi, o que é crença? É algo que foi construído desde a sua, né? Principalmente lá até seus 10, 12 anos, o que você ouviu do coleguinho, o que você ouviu do professor, o que você ouviu do seu pai, de sua mãe, né? Então, essas crenças e que nós podemos, sim, quebrá-las, trabalhar essas crenças para evoluir, né? Então, essa frustração, a dificuldade que nós temos para lidar com a frustração, para receber esse não, né? Trabalhando positivamente, e aí entra um item da psicologia positiva, né? Que transforma, que contribui para o ser humano transformar algo que é negativo em questões positivas. Legal. Né? Então, essa frustração nós podemos sim desenvolver em crescimento, em evolução, né? Receber uma crítica e você melhorar a partir dela se leva um tempo para você desenvolver essa competência, que é a cada dia mais ter habilidade para lidar com o resultado que muitas vezes, e o ser humano é assim, né? Não é todos os dias que você vai ser massageado o seu ego aí, dizendo, ótimo, maravilhoso. Não, nós crescemos exatamente com essas críticas, né? Que nós podemos transformar em construtivas. A crítica chega, cabe a você transformá-la em construtiva ou de uma forma que ela te congele. Você não vai para frente. Então, a psicologia positiva ela vai ajudar nesse sentido. Você transformar em algo positivo o que vier para você, né? Como trabalhar esse contexto diariamente para transformar em algo positivo? Através desse pensamento, né? Que vai sendo alimentado a cada dia, essa força interior, essa determinação, esse autoconhecimento, né? Aí você vai se autogerenciando, esse monitoramento que vai acontecer, o comportamento vai ser adequado. E o resultado vai ser? Positivo. Adequado. Tentei. Positivo. Legal. Eu achei legal você tocou na questão de crença, né? Então, nesse ponto dá para dizer, por exemplo, aquela pessoa, ela construiu na vida dela uma crença de que ela é um bom artista, ela é um bom desenhista. Só que essa é uma crença que a vida dela, a experiência de vida dela vai testar essa crença. Na hora que ela receber essas críticas, ela vai entrar em choque com essa crença. E aí a gente pode acabar destruindo sem querer essa crença. O que eu vou ser? Porque se a pessoa está criticando o meu trabalho como desenho, ao longo da minha história inteira, da minha vida, eu sempre ouvi elogios da minha mãe, da minha avó, achando meu desenho bonito, né? E agora eu chego e o professor está falando que está errado, e aí ele está indo contra a minha crença. Essa crença às vezes está tão enraizada na pessoa que ela está definindo a percepção dela mesma, a percepção de valor que ela se dá. Tem gente que se engana muito, né? Por exemplo, o que você vê muito é uma pessoa, por exemplo, recebendo uma crítica num desenho na internet e ela tentar justificar. É isso. Por exemplo, não, mas eu pensei uma perspectiva é desse jeito, você não entendeu o meu desenho, sabe? É muito comum isso acontecer, né? Exatamente. E eu acho que tem um pouco também. A pessoa ela tem o direito de defender essa crença dela em algum momento, né? Principalmente se ela tem uma ideia, uma visão diferente do que ela buscaria. Só que também acho que não dá para você viver sem uma crença, no caso. Ainda que as pessoas achem que a gente está falando de crença, é uma visão mais ampla, psicológica dessa crença, né? Talvez substituir por outra crença, por exemplo, eu sou um artista em construção, eu sou um artista mutável, eu sou um artista que eu vou me transformar, como é que você vê isso? É necessário substituir essa crença? Como é que a pessoa vai fazer isso na prática? Ela vai ter que estar consciente disso? Ela faz isso sem querer? Essa crença dela abala as estruturas, quando ela está sendo questionada. Como que é isso para você? Você vai fazer o levantamento dessa crença para ver se ela é uma crença autossabotadora, né? Aí sim, se ela é autossabotadora, eu tenho que trabalhar um pouco mais esse item, que é quebrar realmente essa crença. Temos crenças que tem que ser fortalecida. Legal. E tem crença que ela tem que ser realmente quebrada, mudada, porque ela está te autossabotando. Você pode deixar de crescer porque aquela crença está te auto-sabotando. Legal. E, por exemplo, o Murilo citou agora aqui uma coisa que a gente faz muito, né? Eu falar, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Ou
eu sou procrastinador. Isso também não é uma crença? Eu acredito que eu sou assim, mas, no entanto, todos nós não somos capazes de nos transformar. Será que não dá para transformar, inclusive, essa crença do que a gente é? Qual é a medida do autoconhecimento em saber como eu estou hoje e no que eu posso me transformar amanhã, sabendo de quem eu sou hoje? Como é que fica essa questão da crença nesse ponto? Então, nós podemos começar trocando aí uma pequena palavrinha. Eu sou por eu estou. Né? Eu posso estar naquele momento ansioso. Né? Eu estou ansioso para comer um chocolate, mas eu posso desenvolver trabalhar o autodesenvolvimento, o autocontrole naquele instante, que eu vou pegar esse chocolate, eu vou respirar profundamente, vou pensar por 1 minuto e essa minha vontade, esse meu desejo, eu já desenvolvi o autocontrole em cima desse contexto. Então, eu estou naquele instante, eu estou ansioso, eu não sou. Né? Então, quando você traz o sou, eu estou determinando algo. Né? E nós estamos em movimento o tempo todo, nós estamos mudando o tempo todo, né? Nós estamos crescendo o tempo todo, né? Evoluindo o tempo todo. É muito difícil ser alguma coisa para sempre, né? Exato. E é legal que a gente observa... esses dias eu encontrei uns e-mails meus antigos, eu estava limpando minha caixa e eu vi uns e-mails do começo da faculdade, eu escrevia de um jeito assim horrível, as ideias desconexas e tal. Gente, eu não lembrava que eu tinha escrito isso e eu, primeiro, não lembrava que eu era essa pessoa. Uma pessoa muito menos consciente, muito mais arrogante e outras tantas coisas que eu tinha na época que ao longo da minha história de vida eu pude transformar. Então, isso mostra pra gente muito claro que a gente não é alguma coisa, a gente está alguma coisa. Mas é uma crença, né, que a gente cria, que a gente vai ser de um jeito e vai ser para sempre daquele jeito. Né? E dá para quebrar. A crença, ela pode ser trabalhada e eliminada. Nós temos que fazer o levantamento da crença, em primeiro lugar, como nós falamos. E chega a maturidade emocional. Essa maturidade que vai chegando também, né? Então, você, de repente, é uma crença que você tem, você trabalhou, conseguiu evoluir, crescer, né? Essa maturidade emocional vai chegando que você deixa de lado um pouquinho, assim, o que o outro pensa, o que o outro vai, você foca em você. E quanto mais você foca em si, né, o resultado é melhor. O outro, claro, né? Ele vai perceber tudo isso também. Se você está bem, esse meio está bem, esse ambiente fica bem, esse outro também fica bem. Né? Mas em primeiro lugar é o foco em si. Então, para a gente ir encerrando essa conversa, o que você gostaria de deixar como uma última mensagem para a galera? Assim, tipo, tanto para quem está começando, quanto para quem já está lá na frente, o que ela pode começar a fazer hoje para começar a se autoajudar, né? Tudo bem. Começa pelo investindo no seu autoconhecimento. Né? A partir do autoconhecimento, você vai desenvolvendo realmente todas essas competências emocionais que nós comentamos e principalmente se permitir a saborear essa vitória. Caminhar saboreando o prazer de estar dentro dessa área, estar investindo sim em conhecimento, em crescimento, em desenvolvimento. Então, isso é muito importante. Você caminhar relaxado, né? Você curtir o que você está fazendo, claro, né? Vai ter uma satisfação maior, a felicidade é maior, você foca com mais tranquilidade, foco para você atingir esse projeto que não é de curto prazo. Né? Hoje em dia os projetos são de médio a longo prazo. Né? Então você curte com mais facilidade, né? Quando você está relaxado realmente, focado no que está fazendo. E lembrar que a satisfação ela não está só no objetivo final, né? Ela está nesse caminho que a gente tem que percorrer. Nessa caminhada, nessa jornada, né, Murilo? Nessa jornada que é você crescer, desenvolver e fazer o que gosta. Mas para você fazer o que você gosta, você precisa fazer o que tem que ser feito, não é isso? Né? Então, para fazer o que tem que ser feito, nós também precisamos nos permitir a relaxar e com tranquilidade e caminhando. Então, pessoal, a gente vai encerrando essa conversa por aqui. Eu queria agradecer o Lucão aí por ter vindo trocar essa ideia com a gente e agradecer a Silvana também por ter participado. Muito obrigado, Murilo, pelo convite e espero que a gente possa sempre falar mais sobre coisas que são tão importantes e a gente acaba deixando de lado. Né? É um prazer falar sobre desenvolvimento pessoal, né? Porque
chega o desenvolvimento laboral e em todas as áreas da vida daí tem esse crescimento, né? Essa evolução. Muito bem, é só agradecer mesmo aí, Silvana, por essa conversa, foi muito boa, muito esclarecedora. Obrigada. E fico à disposição. Qualquer situação, qualquer coisa, chamem. Se você quiser contar alguma coisa sobre isso também, fica à vontade para deixar aí nos comentários. Se tiver alguma crítica ou sugestão, também pode deixar aí. Se você gostou desse episódio, deixa um like aí pra gente, que isso é muito importante para a divulgação aqui do nosso podcast. E também compartilhe esse episódio, que isso também vai dar uma força muito grande pra gente. Envia esse episódio para algum amigo seu que você acha que esse papo vai fazer bem para ele. Compartilha com ele. Se você quiser ouvir mais sobre outros assuntos, tem 1 milhão de assuntos aí para você ouvir. E fique à vontade para dar uma olhada nos outros episódios da Sala 1604 e para ver outros conteúdos no nosso canal do YouTube, que tem um caminhão de conteúdo para vocês. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, assina o canal do YouTube. E não deixe de acompanhar o revolutionnow.com.br, que lá é o nosso portal onde a gente coloca todos os conteúdos e mais notícias e informações e coisas pra caralho. Então é isso aí e até semana que vem, galera. Valeu e falou! Valeu, um abraço! Tchau, até mais.